O trecho entre Manhuaçu e Ibatiba é chato. Muito sobe e desce, curva fechada, pista estreita. E ali, quem dirige sente cada quilo da carga puxando para o lado errado. Foi nesse pedaço que ouvi o primeiro estalo estranho. Não foi o tipo de barulho que a gente ignora, não. Era como se algo pesado tivesse deslizado lá dentro. Mas a carga era toda de tambores plásticos. E aquilo soou mais como chapa de metal raspando no assoalho. Pensei que fosse impressão minha, mas aí veio o segundo barulho, mais forte, como se tivesse algo se deslocando, batendo contra o fundo do baú. A velocidade era baixa por causa da subida e eu estava sozinho na pista. Encostei, parei num recuo e peguei a lanterna. Não tinha ninguém por perto. O caminhão ainda estava lacrado, então abri só a porta do baú pela parte de cima, onde dava para enfiar a luz. Foi quando vi que os tambores estavam no lugar certo, amarrados. Só que tinha um espaço no fundo, que não deveria existir. Era como se tivessem criado uma parede falsa. A pintura era idêntica, alumínio fosco até com sujeira, como se fosse parte da estrutura do baú. Mas olhando mais atento, dava para ver uns parafusos recém-pintados. Um cheiro diferente vinha dali também, como plástico derretido. Não era coisa de produto de limpeza. Fiquei uns segundos parado, com a lanterna tremendo na mão. Ali, no meio da estrada, sozinho, tentando entender o que tinha aceitado levar. Pensei em seguir viagem, fingir que não vi. Mas o barulho não saía da minha cabeça. Voltei para a cabine, liguei para o número da transportadora e disse que ia voltar. Inventei que o motor tinha aquecido. Não dei detalhes. Só disse que não ia mais entregar. O atendente ficou mudo por uns segundos e depois respondeu: "Ok, senhor. Volte com cuidado." Aquela calma me incomodou mais do que se tivessem me xingado. Voltei para a base ainda naquele mesmo dia, sem mexer mais em nada. Entreguei o caminhão com tudo fechado e fui embora com uma sensação esquisita no estômago. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de um número que eu nunca tinha visto antes. "Você não viu nada. Deixa isso quieto." Não tinha nome. Só isso. Apaguei na hora, mas aquilo me travou. Era como se tivessem me vendo. Uns dias depois, entrei no sistema da empresa para puxar o histórico da viagem. A gente tem acesso pelo painel, para conferir a média de combustível, paradas, velocidade, essas coisas. Mas as paradas que eu tinha feito não apareciam. A primeira em Ipanema, quando eu descansei por 20 minutos. A segunda no recuo, onde ouvi os barulhos e parei para ver a carga. Nada. O sistema mostrava como se eu tivesse dirigido sem parar de Lavras até a base. E mais estranho, o rastreador só retomou o sinal quando eu já estava voltando. Falei com um colega de confiança que me alertou baixinho. "Tem rota aí que é mexida. Gente que apaga trecho, apaga parada, mexe no mapa como quer." A ficha caiu com gosto amargo. Na semana seguinte, alguém apareceu na porta da minha casa. Eu moro com minha esposa num bairro tranquilo, em Varginha. Era um sujeito magro, camisa social clara, cabelo bem penteado. Disse que era da empresa, mas não usava crachá. Nem chegou de carro identificado. Falou calmo, sorrindo o tempo todo, mas o jeito dele era o que mais assustava. Firme demais. Ensaiado demais. Diz que o frete da semana passada era de confiança da casa e que tinha sido um mal-entendido eu ter voltado com a carga. Terminou dizendo que, no meu lugar, ele pensaria bem antes de fazer qualquer tipo de comentário. Porque às vezes a gente pode perder mais que o emprego. Aquele homem sabia meu nome, sabia onde eu morava, sabia que minha mulher estava dentro de casa naquele momento e nem levantou a voz para ameaçar. Depois que ele saiu, sentei no sofá e fiquei com o controle da TV na mão por mais de 1 hora, sem conseguir apertar nada. Não era raiva, era uma mistura de impotência com medo de ter virado peça de um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Naquela noite, pedi desligamento. Não deixei margem para conversa. Disse que ia cuidar de parente doente que precisava ficar em casa. Me ofereceram outro caminhão, me ofereceram um aumento. Eu só agradeci e fui embora.
Desde então, só pego frete direto com gente de confiança. Mesmo assim, eu olho a carga 3 vezes antes de fechar a porta. E não é exagero, porque o que eu vi ali foi feito para enganar até quem vive na estrada. Demorou umas 2 semanas para eu conseguir dormir direito de novo. Não era insônia, era aquele tipo de medo que não precisa de barulho, nem de sombra. É só a certeza de que tem gente te olhando, mesmo quando você não vê ninguém. Toda vez que eu saía com o caminhão novo, era como se tivesse algo atrás de mim. Qualquer carro parado no acostamento me fazia olhar 2, 3 vezes. Teve um dia, ali perto de João Monlevade, que um Corolla branco ficou me seguindo por quase 40 minutos. Eu trocava de faixa, ele trocava também. Só parou quando entrei num posto e fiquei parado lá até anoitecer. Pode parecer paranoia, mas quem já teve a vida nas mãos dos outros, sem saber, não duvida mais de nada. Depois que larguei a firma, nunca mais fui chamado por nome em pedágio. Mas naquela última viagem, logo depois da balança, o funcionário do guichê olhou direto para mim e disse: "Pode ir, já está liberado. A pulseira está no sistema." Eu não sabia do que ele estava falando, nem pulseira, nem sistema nenhum. Só agradeci e segui viagem, mas aquilo ficou me roendo. Cheguei a pensar que tivesse confundido, até que vi a tal pulseira. Estava pendurada na maçaneta da porta lateral do baú. Era de papel como aquelas de evento, com um número impresso e um código de barras. E o mais bizarro, não tinha como aquilo estar ali. Eu fechei o caminhão sozinho, conferi tudo, só que alguém pendurou depois. Alguém que sabia onde eu ia estar. Talvez tenha sido o tal sistema do guichê. Talvez tenha sido alguém da empresa. Eu não faço ideia. Mas aquela pulseira virou um dos piores sinais que já recebi na estrada. Conversei com outro caminhoneiro num posto em Linhares. Um cara mais velho, rodado, que já trabalhou em tudo quanto é canto. Comentei por cima, sem me entregar, que tinha visto um negócio esquisito pendurado na porta. Ele baixou o tom e disse: "Tem lugar que marca o caminhão sem você saber. Às vezes é para rastrear. Às vezes é para outro grupo pegar lá na frente." Desde aquele dia, nunca mais passei por um pedágio sem descer e olhar tudo. Tem gente que acha que caminhoneiro vive sozinho porque gosta. Mas a verdade é que tem rota que é melhor fazer calado, sem ninguém por perto, porque o que está em jogo não é só o frete. É o que colocam dentro do caminhão sem você saber e o que podem tirar de você depois. Meses depois daquele episódio, eu ainda recebi uma última ligação. Número privado. Eu atendi achando que podia ser cliente porque eu tinha postado vaga para frete particular no grupo. Mas era a mesma voz da visita lá em casa. Pausada, educada e seca. Ele disse: "Você já entendeu como funciona. O que não é seu não precisa ser tocado. Se seguir na sua, a estrada te devolve o sossego." E desligou. Foi a última vez que alguém daquilo tudo entrou em contato comigo. Nunca denunciei, nunca fui na polícia, nem pro meu irmão, que também é da estrada, eu contei os detalhes. Mas às vezes, quando paro para dormir e escuto um barulho seco vindo da carroceria, meu coração ainda acelera. Porque agora eu sei que o pior da estrada não é o acidente nem a solidão. É carregar coisa que você não conhece. É ser parte de algo que você nunca assinou. É ser responsável por um crime que não foi você quem cometeu. Na estrada, todo mundo diz que confia na nota fiscal, no rastreador, no lacre. Mas o que eu aprendi é que tudo isso pode ser só maquiagem. Você pode estar sendo usado, marcado, seguido e nem perceber. E o mais perigoso disso tudo é que quando as coisas dão errado, a culpa vai direto pro nome que está no volante. Ninguém mais aparece. Hoje eu só carrego o que eu mesmo vi sendo colocado. E se alguém se ofende com isso, paciência. Porque a estrada cobra caro de quem tenta fazer o certo. Eu não sei o que era aquilo, só sei que estava dentro do meu caminhão. E se a polícia tivesse me parado, era eu que ia preso, não quem escondeu.
Eu já fiz frete para cima e para baixo nesse país, mas tem uma entrega que me trava até hoje. E olha que não aconteceu nada, no papel, mas a forma como quase aconteceu, foi isso que me arrebentou por dentro. Tudo começou com um Pix. Não vou mentir. Quando caiu o valor na conta, eu sorri. Era bom demais para recusar. Carga leve, viagem curta, zona rural entre Pará de Minas e Pitangui. O que me chamou a atenção é que o valor era acima do normal, mas não tão absurdo a ponto de parecer golpe na cara. Veio de um grupo de frete que eu tô há anos. A maioria ali é de gente confiável, colegas que se ajudam quando sobra ou falta carga. A postagem tinha até a foto de um caminhoneiro conhecido. Mais um motivo para confiar. O perfil dizia que estava sem tempo e precisava que alguém buscasse uma estrutura de ferro desmontada. Só isso. Era só encostar, pegar as peças e trazer até a cidade vizinha. O pagamento era antes. Pix feito. No minuto que caiu, ele mandou o endereço. E pronto. Na hora que eu coloquei o local no GPS, já senti um desconforto. A estrada era de terra, longa, com vários trechos sem sinal. A entrada ficava depois de uma curva bem fechada, daquelas que parece que vai dar em nada. Mas não me preocupei tanto. A região tem muita chácara, muito sítio meio largado. Achei que fosse só mais uma propriedade simples. Cheguei por volta de 3 da tarde. O céu estava limpo, mas o sol já começava a cair por trás dos morros. Aquela luz amarela que deixa tudo meio parado, meio estranho. A entrada era um portão de arame, desses improvisados, com um pedaço do mato invadindo. Alto, fechado com um arame torcido. Parei o caminhão, desci. Abri aquilo com certo esforço. Nenhuma placa, nenhum sinal de movimentação. Quando entrei, a estradinha de terra batida me levou até uma casa que parecia abandonada. Telhado meio torto, pintura gasta. O mato tinha subido até os degraus da varanda. Mas a porta estava entreaberta, não escancarada, só uma fresta. Na hora, eu travei. Fiquei parado uns 3 segundos no degrau da cabine. Aquilo me deixou com um incômodo esquisito, porque se a casa fosse mesmo abandonada, a porta devia estar fechada, ou escancarada de vez. Mas entreaberta, aquilo me pareceu proposital. Bati palma, 2 vezes. Ninguém respondeu. Chamei alto, me identificando, falando que era o motorista. Silêncio. Desci devagar. E aí me dei conta de uma coisa. O celular estava sem sinal. Totalmente. Nenhuma barrinha, nem para emergência. Voltei para o caminhão, subi de novo, desliguei o motor e abri o vidro. Fiquei escutando. Só dava para ouvir o mato se mexendo com o vento e de vez em quando um barulho que parecia telha estalando. Aí eu ouvi passos. Não era bicho, não era vento, era gente. 2, 3 passos. E pararam. Como se quem estivesse ali dentro tivesse congelado depois que ouviu eu chamar. O silêncio depois foi pior que qualquer barulho. Eu não tenho vergonha de dizer que travei de novo. Não foi medo, foi o instinto. Aquilo que vem de dentro, que não precisa explicar. Eu sabia que tinha alguém lá dentro e que essa pessoa estava esperando por mim. Só que não era para conversar, não era para carga nenhuma. Voltei para o caminhão andando de costas, devagar. E quando subi, eu não liguei o motor, liguei direto a ré. A estradinha era estreita, mas eu não me importei com mato, com cerca, com nada. Eu só queria sair. Foi quando virei o volante e vi, no meio da curva de onde eu tinha vindo, um carro parado de lado. De frente, não dava para ver o modelo. Estava de lado, como se tivesse feito a curva e parado ali de propósito. Eu nunca vou esquecer o jeito como ele estava, como se quisesse bloquear a saída. Eu não parei para pensar. Joguei o caminhão pelo canto, no meio do mato. A lateral da carroceria bateu em galho, a frente arranhou um tronco. Mas eu passei. E quando entrei de novo na estrada principal, com o coração disparado e o volante tremendo, aí sim acelerei com tudo. Não olhei para trás. E mesmo com o sinal voltando no celular uns 15 minutos depois, eu não liguei para ninguém de imediato.
Fiquei uns bons quilômetros quieto, tentando entender o que tinha acabado de escapar. Eu só parei quando já estava quase chegando em Pitangui. Encostei num posto, pedi um café forte, fiquei com o copinho na mão uns 10 minutos antes de tomar o primeiro gole. Eu suava sem entender porquê, como se tivesse corrido uma maratona. Mas o corpo sabia. O corpo sentia antes da mente entender. Foi ali que peguei o celular de novo e abri o grupo do frete. O anúncio ainda estava lá, só que o perfil que tinha postado sumiu. Cliquei na foto e apareceu usuário não encontrado. Fiz uma postagem no grupo perguntando se mais alguém tinha aceitado aquele frete. Foi quando começaram a aparecer os relatos. Um cara disse que tinha recebido o mesmo Pix há 2 semanas, mas que o endereço era outro, também numa zona rural. Disse que quando chegou, o portão estava aberto e a casa com as luzes acesas, mas ele estranhou porque ninguém saiu para atender. Ele foi embora antes de descer. Outro contou que o mesmo número já tinha oferecido um frete parecido, só que sumiu depois que ele pediu o vídeo da carga. Aí veio o pior. Um colega de outro grupo, que não conheço pessoalmente, contou que um conhecido dele aceitou esse frete e não voltou. Sumiu com o caminhão. A polícia encontrou o veículo abandonado numa estrada de terra no interior de São Paulo, sem a carga e sem sinal do motorista. Foi ali que a ficha caiu. Aquele Pix era uma armadilha. O dinheiro não era pagamento, era isca. A ideia era simples: pegar o caminhoneiro pela confiança, pela rotina, pelo cansaço. Um grupo com nome conhecido, um número com DDD local, um perfil com foto de outro motorista. Tudo encaixado. E o cenário? Zona rural, sem vizinho por perto, sem sinal de celular. Um lugar onde a pessoa pode desaparecer e ninguém escuta nenhum grito. A casa não estava abandonada. Aquela porta entreaberta foi aberta por alguém. Os passos que eu ouvi não foram imaginação. E aquele carro no fim da curva, ele não estava ali à toa. Talvez tivesse mais gente envolvida, talvez estavam esperando só eu entrar, só dar um passo em falso. Fiquei com aquilo na cabeça por dias. Eu tentava dormir e lembrava do som daqueles passos parando, do silêncio que veio depois. Um silêncio tão pesado que parecia que alguém segurava a respiração junto comigo. Contei isso para minha mulher, mas omiti detalhes. Não queria preocupar. Disse que fui chamado para um frete estranho e achei melhor recusar. Mas dentro de mim, eu sabia que tinha escapado por segundos, por instinto, por um desconforto que me travou na porta do caminhão. E depois disso, mudei muita coisa. Primeiro, não aceito mais Pix de número que não conheço. Pode ser o valor que for. Frete bom demais é cilada. Segundo, agora eu peço chamada de vídeo, ou pelo menos uma foto com documento. Se não mandar, nem respondo. Terceiro, quando o lugar é afastado demais, eu aviso alguém com antecedência. Mando localização, deixo tudo anotado. A gente não percebe, mas basta um vacilo. Às vezes a pessoa acha que está fazendo o básico, aceitando um serviço, pegando uma carga, resolvendo o dia, e no fundo está sendo levado direto para o problema, para o fundo da toca. Nunca mais confiei em frete fácil. E toda vez que eu vejo o sol começando a cair na beira da estrada, eu lembro daquela casa, da porta meio aberta, do barulho de alguém esperando no escuro. Porque se eu tivesse descido, talvez hoje era alguém achando o meu caminhão com a porta aberta, igual eu achei aquela casa. E o pior, sem ninguém para explicar o que tinha acontecido. Se tem uma coisa que eu aprendi depois de 30 e poucos anos de estrada, é que o perigo nem sempre vem correndo, com arma na mão. Às vezes, ele vem chorando. E é aí que mora o veneno. Era uma madrugada fria, parada, daquelas em que até o asfalto parece dormir. Eu tinha encostado num posto pequeno ali, na BR-101, mais pro lado do Espírito Santo, quase chegando na divisa com o Rio. Ia tomar um café, lavar o rosto, respirar um pouco antes de seguir viagem. Tava vazio.
Só o frentista sonolento e um senhor ajeitando a lona da carga no outro lado do pátio. Entrei na lanchonete e pedi aquele café amargo mesmo, só para espantar o cansaço. Foi aí que ela apareceu. Veio andando rápido, meio tropeçando, como quem estava fugindo de alguma coisa. A roupa simples, cabelo solto, rosto inchado. E o que me pegou foi o jeito que ela chorava. Não era escândalo, não. Era um choro mudo, com a respiração falhada, como quem já não tem mais força nem para pedir ajuda direito. Parou perto da minha mesa e perguntou se eu ia em direção ao rio. Disse que precisava sair dali, que o marido dela era perigoso, que ela tinha escapado da casa dele, que estava com medo de voltar e não sair viva. Usou essas palavras mesmo, só que do jeito dela. E tremia, viu? Tremia de um jeito que me deixou com a mão coçando para ajudar. Meu erro foi esse, querer ajudar. Falei que ia passar por ali sim, mas que só podia deixar ela no próximo restaurante, coisa de 20 minutos adiante. Ela aceitou na hora. Agradeceu tanto que fiquei até sem jeito. Antes de subir, me perguntou se podia ir atrás. Disse que se sentia mais segura ali. Achei estranho, mas deixei. Durante o caminho, ela foi soltando as palavras aos poucos, como quem vai cuspindo a dor. Falava baixo, devagar, e eu nem conseguia olhar para ela direito pelo retrovisor. Dizia que o tal do marido bebia, que batia, que ameaçava tirar a vida dela. Chegou a mostrar uns roxos no braço. Eu vi, com meus próprios olhos. Só que hoje eu me pergunto se não era maquiagem. Paramos num restaurante simples, bem conhecido ali dos caminhoneiros. Era umas 3 da manhã, talvez mais. Ajeitei o caminhão, desliguei o motor e falei para ela que ia no banheiro também. Ela foi na frente. E nunca mais voltou. Dei uns 15 minutos, depois 30, 1 hora e nada. Fui até a moça do caixa, perguntei se tinha visto. A moça disse que sim, que ela tinha entrado no banheiro e depois saído com uma mochila, atravessado a pista e sumido para o lado do ponto de ônibus. Voltei para o caminhão, confuso, meio irritado. Mas o que eu podia fazer? Segui viagem. Só que eu mal tinha rodado uns 40 minutos quando vi o giroflex. A viatura da PRF me encostou com tudo, como se eu estivesse fugindo de alguma coisa. Desci já com a pressão lá em cima. Eram 2 agentes, firmes. Um deles me mandou encostar, mostrar os documentos. O outro já foi direto para o caminhão. Disseram que tinham recebido uma denúncia anônima, que eu estava com uma mulher sob ameaça, que ela tinha sido levada contra a vontade. Eu gelei. Disse que era mentira. Contei tudo, detalhe por detalhe. Mostrei que ela pediu carona, que eu só tinha deixado ela no restaurante, mas não adiantou. O policial que entrou no caminhão voltou com uma cara diferente. Nas mãos, 2 pacotes plásticos mal enrolados, sujos de poeira. Encontraram atrás do banco do carona. Substância suspeita. O olhar deles mudou na hora. Eu tentei explicar, tentei. Disse que nunca tinha visto aquilo, que não era meu, que eu não transportava nada fora da nota. Mas ali, no meio da estrada de madrugada, você não tem muita chance de ser ouvido. Me algemaram, levaram para a delegacia mais próxima. Eu não sabia nem o que falar. Só pensava na minha mulher, nos meus filhos, no patrão que ia ficar sabendo da bomba pela rádio antes de me ouvir. Pensava no tanto de cliente que confiava em mim, nas entregas que eu fazia certinho, sempre dentro do prazo. E ali estava eu, dormindo numa cela fria, tratado como suspeito, como transportador de coisa errada, por causa de uma mulher que chorava bonito demais para ser verdade. Demoraram 2 dias para acessar as imagens da câmera do restaurante. 2 dias. Quando puxaram as gravações, viram tudo. Ela descendo sozinha do caminhão, comprando uma passagem no guichê, rindo com o rapaz do caixa. E saindo pela lateral. Era armação. Ela colocou aqueles pacotes no meu caminhão. Ela me escolheu, me usou. Sabia que ninguém desconfiaria de uma moça em apuros. Sabia que um caminhoneiro que leva ela de carona seria o culpado perfeito. E eu fui.
Mesmo depois que provaram que eu não tinha culpa, que fui enganado, a mancha ficou. Teve cliente que nunca mais falou comigo. Teve gente da própria família que ficou sem jeito. Eu precisei mostrar papel, boletim, laudo, para voltar a ser olhado nos olhos. Hoje em dia, se eu vejo alguém na beira da estrada chorando, implorando, eu rezo por ela em silêncio e sigo viagem. Porque o que essa mulher fez comigo quase acabou com a minha vida. Me soltaram numa manhã abafada, sem desculpa, sem conversa, sem nem me olharem no olho. O delegado só disse: teve uma reviravolta no caso. Pode ir. Reviravolta. Foi essa a palavra que ele usou, como se eu tivesse ganhado um prêmio e não passado as piores noites da minha vida numa cela suja, com medo de ser espancado por uma história que não era minha. Lá fora, ninguém me esperava. O caminhão ainda estava apreendido e eu não tinha nem celular comigo, porque tinham recolhido tudo quando fui detido. Tive que pedir um telefone emprestado para ligar para minha mulher. E mesmo ela, que me conhece há mais de 20 anos, atendeu com a voz trêmula. Eu sei que ela confiava em mim, mas o susto foi maior. Voltei para casa de carona com um amigo da firma que se dispôs a me buscar. No caminho ele mal falava, só balançava a cabeça, como quem não sabia o que dizer. E eu entendo, porque mesmo provando que era inocente, que fui vítima, que tinha sido usado como mula sem saber, o estrago já estava feito. O pior de tudo foi perceber que para muita gente, inocente mesmo só é quem não é preso. E eu voltei a trabalhar semanas depois, mas nunca mais do mesmo jeito. Antes, eu fazia entrega de alto valor, carga que exigia confiança. Depois do ocorrido, me colocaram para cobrir rota curta, frete leve, carga genérica. O patrão não falou nada diretamente, mas eu senti. Era desconfiança, era medo de associar o nome da transportadora a um caminhoneiro envolvido num caso mal explicado. Teve cliente que me conhecia há anos e cortou contato de uma hora para outra. Teve colega que começou a me olhar torto no pátio, cochichando com os outros. E toda vez que eu via um carro da polícia na estrada, meu estômago virava. Comecei a me perguntar: será que era só eu? Será que outros já tinham passado por isso? Comecei a puxar conversa em posto, perguntar discretamente, e foi aí que escutei uma ou outra história parecida. Caminhoneiro que deu carona e foi acusado de levar coisa errada. Motorista que pegou um adolescente no acostamento e se viu metido com receptação de peça roubada. A diferença era que, no meu caso, tinha sido tudo calculado. Ela escolheu um caminhoneiro sozinho, de madrugada, num posto pequeno. Escolheu o drama perfeito, o texto certo, o tom de voz mais convincente. Colocou os pacotes no banco de trás enquanto eu estava dentro do banheiro, ou talvez distraído na lanchonete. Usou meu próprio senso de humanidade contra mim. E conseguiu. A polícia nunca mais falou nada. Nunca encontraram ela. Nem se deram ao trabalho para falar a verdade. Dizem que ela embarcou num ônibus para o Rio naquela mesma madrugada. Sumiu no meio do mundo. Mas eu não duvido que tenha feito de novo com outro. Porque alguém que arma uma coisa dessas não faz uma vez só. A minha vontade era de deixar essa história quieta, enterrada. Mas depois que eu vi tanto caminhoneiro sendo feito de escudo, de bode expiatório, eu decidi contar. Não é por mim. É por quem está na estrada agora, escutando essa história pelo rádio ou pelo celular, achando que é exagero. Não é. Tem gente que vai usar o seu coração bom para enterrar a sua vida. Depois do que passei, eu mudei. Hoje, eu tranco o caminhão até para ir no banheiro. Não falo com ninguém pela janela. Não deixo ninguém subir. Não importa o quão desesperado pareça. Mulher, homem, criança. Não interessa. Porque no fim das contas, se der errado, ninguém vai olhar para o desespero da pessoa. Vão olhar para você. E você é quem vai ser algemado. Você é quem vai ficar com o nome marcado. Uma vez, já bem depois de tudo isso, encostei num posto de estrada mais pro sul e vi uma cena que me deu um frio na espinha.
Uma moça com a mesma idade daquela outra, quase a mesma aparência, encostada no vidro de outro caminhoneiro chorando. Ele abriu a porta para ela subir. Eu não fiz nada. Só observei de longe. Talvez fosse real, talvez não. Mas eu não consigo mais separar. E o pior é que ela olhou para mim como se soubesse, como se lembrasse, como se tivesse feito comigo. Eu sei que parece impossível, mas, naquele momento, eu senti a mesma sensação que senti no dia em que encontrei ela na lanchonete. E foi aí que eu percebi, não era só o corpo dela que sumia rápido, era a culpa também. Hoje eu sigo estrada com o coração mais duro, e não por maldade, mas porque essa história me ensinou que na estrada quem chora mais alto, às vezes, é quem carrega o plano mais sujo. Eu fui burro, sim, mas bandido, nunca. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que tentar ajudar alguém na estrada pode acabar com a sua vida, do dia para a noite, do nada. Eu estava indo fazer um frete de remédio, saindo de Juiz de Fora, com destino a Três Rios. É uma rota que eu conheço de olho fechado. Sempre fui cuidadoso, porque sei que carga de farmácia, principalmente controlada, atrai gente que não presta. Mas naquele dia, não foi o frete que me preocupou, foi o jeito que me marcaram. E eu nem percebi de primeira. Quando você roda muito tempo por uma estrada, qualquer detalhe diferente grita no fundo da cabeça. Pode ser um carro parado onde não costuma ter, uma pessoa plantada num lugar estranho, ou um funcionário de pedágio com uma pulseira na mão. Era bem ali na BR-116, depois de Muriaé. Tava tudo normal, até eu chegar no pedágio. Paguei com o cartão da transportadora, como sempre, e o rapaz me ofereceu uma pulseirinha de acesso rápido. Disse que era para facilitar a verificação da empresa, que o QR Code da pulseira batia com os dados do caminhão, para evitar fila e agilizar a fiscalização lá na frente. Não sou de frescura, e parecia algo novo, coisa de empresa tentando modernizar o sistema. Coloquei no pulso e segui viagem. Mas foi só uns 15 minutos depois que comecei a estranhar as coisas. Logo depois de passar o pedágio, tinha um carro prata parado no acostamento. Até aí, nada demais. Mas quando fui passando devagar por ele, vi que o carona estava com o braço para fora, segurando o celular bem na direção do meu braço, como se estivesse filmando o meu pulso. E mais, o foco não era no caminhão, era em mim, no meu braço. Na hora eu pensei, será que esse povo está monitorando mesmo, igual falou o do pedágio? Mas aquilo estava errado. Não era gente da empresa, nem da concessionária. Era um carro comum, placa civil, e a pessoa que filmava não usava uniforme. O motorista nem olhou na minha cara. Ficaram parados esperando com o celular ali. Segui viagem, mas o pensamento ficou roendo a cabeça. A pista estava vazia e eu estava com o ouvido mais atento que o normal. Quando olhei no retrovisor, vi um carro branco vindo forte lá de trás. Chegou perto e colou atrás de mim. Começou a dar sinal de luz. Primeiro pensei que queria ultrapassar. Reduzi um pouco, puxei para o acostamento. Ele não passou. Dei sinal, voltei para a pista. Ele continuou colado. Foi quando um outro carro, um sedã preto, emparelhou comigo pela esquerda. Olhei para o lado e o vidro estava fechado, mas o cara estava me encarando. Só isso, nem piscava. Os dois ficaram revezando atrás de mim por um tempo. Um colava, o outro passava, depois invertia. Aquilo me apertou o peito de um jeito que eu não gosto de sentir. Não parecia trânsito, não era acidente. Aquilo ali era marcação. Era alguém dizendo, sem falar, que sabia quem eu era e o que eu estava levando. Não deu outra. No quilômetro 763, tem uma entradinha de terra que sai da pista principal. Eu já tinha usado aquele caminho antes, quando fiz frete para um sítio na região. É estrada velha, mal sinalizada,
mas dá uma volta e sai bem depois. Não pensei duas vezes. Joguei o caminhão para a direita e entrei. Os dois carros seguiram reto. Foi só quando eu parei, mais adiante, para tomar um ar numa borracharia de beira de estrada que eu entendi o que estava acontecendo. O borracheiro veio me atender e viu a pulseira no meu braço. A cara dele travou na hora. Ele nem quis saber do pneu. Você tá com essa pulseira aí? Arranca isso agora. Já teve 3 aqui que passaram com isso e foram cercados. Tudo depois daquele pedágio. Eu arranquei na hora. Nem sei onde joguei. Aquilo não era controle da empresa. Era controle de gente que usa o sistema para marcar caminhoneiro. Silencioso, frio, sem nenhuma abordagem direta. Eles só assistem, esperam e vêm atrás quando você acha que está sozinho. E o pior, eu deixei. Depois daquela conversa na borracharia, fiquei uns bons minutos dentro da cabine parado. Não era só raiva, era aquela mistura de vergonha e susto. Porque eu estava achando que era só comigo, mas pelo jeito não era. Já tinham tentado aquilo com outros antes, e agora estavam tentando comigo. Na estrada, o perigo nem sempre vem gritando. Às vezes ele só observa. Marca você de um jeito que parece normal. Uma etiqueta, uma pulseira, um código. E quando você vê, já tem alguém esperando na próxima curva. Aquele dia, por sorte, eu desviei. Mas e se eu tivesse seguido direto? Se não conhecesse aquele atalho de terra, aqueles 2 carros sabiam o que estavam fazendo. E tinham certeza que eu também ia cair. Era tudo muito organizado, muito limpo, sem violência, sem abordagem, só marcação. Depois disso, voltei para a estrada já com outra cabeça. Comecei a reparar em cada carro parado, cada movimento estranho. E quanto mais eu pensava, mais coisa encaixava. Lembrei de uma notícia que vi semanas antes, num grupo de caminhoneiros. 3 motoristas rendidos em sequência no mesmo trecho da BR-116. Todos com cargas controladas. Nenhuma câmera registrou o momento da abordagem. E mais um detalhe. Todos tinham passado pelo mesmo pedágio, no mesmo horário. Tudo muito parecido com o meu. Também lembrei de uma conversa num posto em Leopoldina. Um cara comentou meio na brincadeira que agora o pessoal da carga nem precisa mais seguir caminhão. É só plantar um rastreador no pedágio. Na hora ninguém deu bola. Mas agora aquilo martelava na cabeça. Foi aí que a ficha caiu de vez. Essas pulseirinhas não eram da empresa coisa nenhuma, nem de controle logístico. Eram um tipo de rastreio, não eletrônico, mas burro ainda. Justamente por isso mais difícil de perceber. Uma cor, um formato, um jeito de marcar visualmente o motorista. Alguém via, anotava ou filmava. E pronto, já sabiam quem seguir. E talvez não fosse só no meu caso. Talvez tivesse alguém lá dentro também, alguém no sistema, que dizia qual carga valia a pena marcar. Gente infiltrada, ou até gente que trabalhava no lugar mesmo, ganhando por fora. Eu sei que parece coisa de filme, mas quem vive na estrada sabe. A maldade não aparece com máscara, não aponta a arma, não grita. Ela fica ali, calada, na fila do pedágio com um adesivo no para-brisa ou uma pulseira no braço. A partir daquele dia, mudei muita coisa. Nunca mais aceitei QR Code de controle, nem pulseira, nem plaquinha. Se me falarem que é para facilitar, eu já desconfio. Passei a parar em lugares diferentes, fora da rota tradicional. Evito dormir nos mesmos pontos. E, principalmente, parei de confiar em gentileza que vem do nada. Porque não foi só o medo do roubo. Foi o medo de estar sendo assistido. De alguém, em algum lugar, saber onde você está, sem que você saiba disso. Já se perguntou quantos motoristas não tiveram tempo nem de perceber que estavam sendo seguidos? Quantos acharam que era só mais uma viagem e acabaram cercados? A marcação é feita no silêncio. É isso que mais assusta. Esses dias, contei isso para um colega de rota. Ele deu risada, falou que tô vendo coisa. Mas 2 dias depois, ele me ligou.
disse que também viu o mesmo tipo de pulseira. E um carro parado no acostamento, filmando. Ele tirou a pulseira antes mesmo de sair do pedágio. Sorte a dele. Eu sigo rodando, mas agora com o olho em tudo e com a certeza de que, se quiserem te marcar, não precisa nem encostar em você. Só precisam que você aceite. Não foi a estrada que me deu medo, foi o silêncio de quem já sabia que eu estava vindo e só esperava a hora certa de colar atrás. Eu já acordei com o caminhão balançando por causa de vento forte, com pneu estourado no meio do nada, até com gente tentando abrir a porta da cabine de madrugada. Mas nenhuma dessas vezes me deixou do jeito que eu fiquei naquele dia. Era uma quinta-feira, fim de mês. Eu vinha puxando uma carga de eletrônicos de São Paulo para Palmas, tudo dentro, tudo legalizado. Caminhão novo, GPS da transportadora ativo, baú lacrado, documentação certinha. Já estava escurecendo quando o motor começou a dar sinal de superaquecimento. Faltava mais ou menos 1 hora para eu parar onde eu queria, mas o ponteiro da temperatura não mentia. O ventilador do radiador fazia um barulho estranho também. Eu podia forçar, mas preferi não arriscar. Vi um posto pequeno à direita, depois de um trevo mal sinalizado. Era no meio do trecho entre Porangatu e Gurupi, ali pela BR-153. Bem vazio, sem muito movimento. Parei, deixei o motor ligado para esfriar devagar e desci. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Nenhum outro caminhão, nenhum carro abastecendo. Só o frentista lá dentro da lojinha, vendo televisão no celular. E do lado da bomba, um cara sentado numa muretinha, de braços cruzados, como se já estivesse esperando alguma coisa. Eu fui até a frente do caminhão, abri o capô e me agachei. Estava tentando identificar de onde vinha o barulho quando ouvi a voz dele atrás de mim. Disse que já tinha dirigido esse mesmo modelo e que aquele ruído era comum, que provavelmente era só respiro da válvula de expansão. Falava calmo, seguro. Tinha uns 40 e poucos anos, camisa polo clara, barba feita, cheiro de desodorante forte. Eu agradeci pela dica, meio desconfiado, mas ele não forçou nada. Falou que podia dar uma olhada se eu quisesse, que trabalhava com manutenção e que ficava muito por ali. Achei que talvez fosse da região. Aceitei. Ele mexeu por alguns minutos no motor, comentou sobre o nível do óleo, depois foi até uma garrafa térmica dele e perguntou se eu queria um café. Eu aceitei. Sinceramente, até aquele momento, ele parecia mais prestativo do que invasivo. O gosto do café era amargo, forte, mas eu tomei rápido. Devia ser por volta de 21 horas. Lembro que olhei no relógio da cabine antes de descer. E aí, simplesmente, acabou. Não teve enjoo, não teve sensação estranha, nem formigamento. A última coisa que lembro com nitidez foi de encostar a caneca no degrau do tanque e falar: "Valeu, irmão." Depois disso, nada. Quando abri o olho, tinha sol forte batendo no meu rosto. A primeira sensação foi dor no ombro, como se eu tivesse dormido torto. A segunda foi o mato. Eu estava deitado de lado no meio do mato. Mato alto, uns capins me cortando o braço, camisa rasgada na parte de trás, sujo, molhado de orvalho. E o pior, sem caminhão, sem celular, sem carteira, só com o corpo. Demorei para entender se aquilo era um sonho ou um surto. Comecei a me levantar devagar, sentindo dor nos joelhos, dor na lombar, e o desespero veio quando notei que não fazia ideia de onde eu estava. Só tinha estrada de terra para um lado, plantação para o outro. Nenhum barulho de carro, nada. Tentei andar em linha reta, seguindo o sol, até encontrar algo, qualquer coisa. Foram quase 2 horas andando até ver uma cerca de arame. Atravessei e encontrei uma estrada de asfalto, ainda sem saber para que lado seguir. Comecei a andar pela faixa branca do acostamento. Me senti como um maluco.
um carro pequeno parou, graças a Deus. Um senhor e a mulher. Quando contei que era caminhoneiro e que precisava ir até uma delegacia, eles me levaram até um destacamento da PM. Expliquei tudo para o sargento que me atendeu. O homem me olhava como se eu estivesse sonhando. Perguntou se eu tinha usado bebida ou remédio controlado. Pedi para irem comigo até o posto onde parei. E foram. Mas quando a viatura parou no pátio do posto, alguma coisa não batia. Parecia o mesmo lugar. Bomba, lanchonete simples, placa desbotada. Mas a primeira coisa que reparei foi: não tinha mais ninguém parecido com o sujeito que me ofereceu ajuda. O frentista negou ter visto alguém com as características que eu descrevi. Disse que as câmeras estavam desativadas há semanas e que provavelmente o senhor parou em outro lugar, viu errado. Insisti. Mostrei o trecho da rota. Disse a hora exata. Pedi para verificar qualquer coisa que fosse. E aí veio o que mais me gelou. Uma das câmeras do posto mostrava o pátio. Ela tinha gravado na noite anterior. Mas a gravação parou por volta de 20h50, justo quando eu tinha chegado. Problema no sistema, disseram. Coincidência. Mas eu senti na hora que não era. Era como se eu tivesse sido apagado da rota, do mapa, do radar. Depois da visita frustrada ao posto, eu fui levado para a delegacia de novo para registrar a ocorrência. Contei tudo. Nome da transportadora, placa do caminhão, tipo da carga, detalhes do sujeito que me ofereceu ajuda. Até a marca do café, se fosse preciso, eu dizia. O policial anotou tudo com calma, mas com aquele olhar que você conhece. Aquele que diz, isso aí vai morrer na gaveta. Na hora que falei da câmera que parou de gravar bem no momento que eu estacionei, ele fechou o semblante. Disse que ia colocar no relatório, mas que isso acontecia mais do que se imagina. Sistema antigo, os donos não querem investir e por aí vai. Pedi para usarem o GPS do caminhão. A transportadora tinha acesso à localização em tempo real. Entrei em contato com o gerente de frota. Ele ficou mais nervoso do que eu. Disse que o sistema mostrava o último ponto registrado exatamente ali no posto. Depois, mais nada. Como se o GPS tivesse sido arrancado ou desativado na marra. A carga era pesada. Caixas de notebooks novos, celulares, acessórios eletrônicos, coisa fina. A rota era considerada segura, sem nenhum alerta específico no trecho. Eu só parei porque o motor deu sinal de superaquecimento. E é aí que começa a martelar a dúvida. Será que o motor foi sabotado antes? Será que o problema era parte do plano? Foram dias sem resposta. A transportadora me deu assistência nos 2 primeiros e depois, silêncio. Comecei a sentir que eu era o problema, que estavam tentando me responsabilizar. Vieram com perguntas atravessadas. Você tem certeza que não conhecia o sujeito? Tem algum histórico de envolvimento com produto ilegal? Aceitou o café por quê? Como se eu tivesse armado aquilo comigo mesmo. O seguro alegou que o veículo estava sob minha posse e que, como não houve registro de assalto com prova material, a culpa podia recair em mim. A investigação estagnou. Nenhum suspeito identificado, nenhuma pista do caminhão, nenhum vestígio da carga. E o mais absurdo, ninguém do posto apareceu nas imagens depois disso. Não tinha câmera nos fundos, nem nas bombas laterais. A única que existia deu erro justamente na hora. Um erro muito conveniente. Comecei a me perguntar se o frentista também não fazia parte, ou se aquele sujeito era funcionário do lugar disfarçado. Ou ainda, se existia mais alguém olhando tudo de longe, esperando a hora certa de me apagar. Tive que voltar para casa a pé da delegacia, depois de 2 dias preso na cidade, sem dinheiro, sem celular, sem dignidade. Um caminhoneiro que perdeu tudo, mas que ainda estava em pé. O baú era financiado, estava na metade das parcelas. Perdi o contrato. Fui cortado da empresa. E mesmo sem ter culpa, ainda tive que dar explicações para a polícia, para a família, para a seguradora, para Deus e o mundo. O mais difícil
As perguntas que ninguém fez. Ninguém perguntou se eu estava bem, se eu estava dormindo direito, se eu conseguia fechar os olhos sem lembrar da sensação de acordar largado no mato, com gosto de café na boca e nenhum chão para pisar. Comecei a evitar postos pequenos, depois postos grandes também. Só parava em fila de caminhão, perto de outros colegas. Mesmo assim, dormia com o celular escondido dentro da roupa e a chave do caminhão enrolada num pano dentro da bota. Toda vez que alguém vinha puxar assunto dizendo que entendia de mecânica, eu inventava que o caminhão era alugado, que o motor já tinha sido mexido na concessionária. Inventava, mentia, desconversava. Confiança virou luxo. Sossego virou lembrança. Até hoje eu não consigo explicar o que mais me assustou. Se foi a facilidade com que tudo sumiu ou o jeito como tudo foi silenciado depois. Não saiu reportagem, não teve alerta da empresa, nem nota oficial. O máximo que recebi foi um e-mail genérico da transportadora dizendo que lamentavam o ocorrido e que iriam avaliar meu histórico futuro. Hoje eu trabalho com carreto regional. Curto, seguro, o mínimo. Não tenho mais o baú, não tenho mais equipamento completo, mas também não tenho mais ilusão nenhuma. Tem gente que morre na estrada. Eu só fui enterrado em pé. Me deixaram vivo, mas apagaram minha vida.